Graça e paz a todos. A ciclicidade da prosperidade. O que é isso, pastor? Ciclicidade, que termo estranho. O que o Senhor está querendo dizer com ciclicidade? Pois bem, voltando à nossa reflexão, ou às nossas reflexões em 2 Coríntios, na última reflexão falamos da alegria da doação, né? Quando Paulo escreve lá no capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, ele diz que Deus ama quem dá com alegria. E a partir do versículo 8, ele continua no mesmo assunto, falando com os coríntios, dizendo o seguinte: olha, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, preste atenção, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir a outros, como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos a sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 8 ao verso 11. Olha que interessante essa ciclicidade da prosperidade. Paulo está falando sim de prosperidade. Nós não podemos pregar a teologia da prosperidade, pregar, ensinar que o crente, todos os crentes, todos os cristãos vão ser prósperos financeiramente, simplesmente por causa do fato de que eles são filhos de Deus. A Bíblia não ensina essa teologia da prosperidade, nem ensina que nós devemos viver o Evangelho, ou pregar o Evangelho, ou ensinar o Evangelho apenas com este propósito de prosperidade financeira. Contudo, a Bíblia ensina sim a prosperidade, e é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Como nós já vimos na última reflexão, Paulo ensinou aos coríntios, e obviamente isso serve para nós, que nós devemos dar com alegria. É uma alegria poder doar. E é interessante que ele continua assim orientando os coríntios que esta doação, essa alegria em doar vai trazer a eles mais prosperidade. É o que ele diz no versículo 8. Ou seja, Deus é capaz de conceder ainda mais a vocês. Ele não tem medo de doar, de ajudar, socorrer os necessitados, porque ele vai continuar prosperando a vida de vocês, vai continuar dando. E olha que interessante, e vocês terão ainda mais, vocês vão conseguir ainda mais, vocês serão prósperos ao doar e ainda mais poderão repartir com os outros. Ele inclusive vai citar aí um salmo, né, quando ele diz a respeito deste salmo, né, ele está citando o Salmo 102, verso 9, ele vai dizer exatamente esse salmo. Lembremos que nós estamos usando a nova versão transformadora. Compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. É muito claro que a Bíblia nos ensina. Nós não devemos doar, abençoar, socorrer os necessitados com esse objetivo. Este é o grande erro de alguns, querer contribuir para poder receber, como se doar para a obra do Senhor fosse um banco em que você deposita para receber juros, né? Você investe aí no CDB, no LCA, sei lá, qualquer letras de câmbio ou na poupança mesmo. Não, nós não investimos para prosperar. Nós doamos por amor a Deus e amor ao próximo, mas é garantido que há uma ciclicidade. Esse termo ciclicidade significa que isto é cíclico. Quanto mais você doa,
mais você é abençoado. E é abençoado para continuar doando. Veja o que ele diz. E olha o versículo 10 como ele fala. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Ou seja, é por meio dessa prosperidade que ele está dando a você, a mim, aos irmãos de Corinto, né? Com esse objetivo de produzir frutos de justiça, ou seja, abençoando o próximo. Por isso ele vai encerrar no versículo 11, né? Não, encerrar não, ele vai continuar no versículo 11 dizendo: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Perceba, aí você consegue perceber? Você percebe isso? Você é próspero para ser generoso. Se você não é generoso, se o seu coração é sovina, você não será próspero. Mas quanto mais próspero você for, mais você será abençoado. Para abençoar mais. Então você já é cíclico. Você contribui e é abençoado. E é abençoado e contribui. Se você parar de contribuir, você vai simplesmente morrer, vai secar, ou vai se tornar infrutífero, como o Mar Morto. Há uma ilustração muito interessante, né? O Mar da Galileia, ele é rico em peixe, porque ele recebe as águas do rio Jordão. Ele recebe as águas que vêm lá do Monte Hermon. E é um mar cheio de peixe. Porém, depois ele continua, forma o Rio Jordão deságua no Mar Morto. E ele é morto por quê? Porque ele guarda tudo para si, ele não distribui, ele não coopera, ele não ajuda e por isso é morto. Então contribua, continue ajudando, continue contribuindo, dê com alegria e Deus te prosperará para que você continue abençoando aos outros, abençoando a obra de Deus e socorrendo os necessitados. Isso sim é a ciclicidade da prosperidade que vem de Deus. Que Deus abençoe.